Olá, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Quero refletir com você aqui na palavra de Deus. Quero que você abra seu coração, você que nos acompanha pelas redes sociais, e tome posse dessa palavra. O Senhor Jesus, certa feita, ele pregando o evangelho aqui na terra, ele chega e ele se depara diante de uma confusão. Os discípulos tentando expulsar um espírito maligno, um demônio, da vida de um jovem, e não conseguiram. E houve um grande tumulto naquele dia. Mas de imediato Jesus chega, conversa com o pai, e o texto lá diz que era um menino lunático. Ele tinha uns sintomas parecidos com a da epilepsia, hoje. Ele caía no chão, rosnando, babando, ele sentia vertigem, ele se debatia. E o pai chorando, Jesus pergunta o que aconteceu, e o pai diz: olha, isso acontece desde a sua infância. Um espírito maligno, o próprio pai diz, uma força maligna toma conta dele. Muitas vezes ele cai na água, outras vezes ele quer cair no fogo. Veja que era aquele próprio espírito maligno querendo tirar a vida daquele garoto. Mas ele olha para Jesus e ele diz: se pode fazer alguma coisa, se pode nos ajudar, faça alguma coisa, nos ajude. Aí Jesus diz assim: você crê que eu posso fazer alguma coisa? Ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. De tanto ele buscar naquela época, na medicina da época e em vários lugares não achar resultado, ele já estava fraco na fé. Mas Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. E Jesus dá uma ordem, aquele espírito maligno vai embora, aquele pai fica feliz. Jesus pega o menino pela mão e entrega o pai curado, são. Uma enfermidade maligna e uma enfermidade física. Os discípulos ficaram observando aquilo, mas quando chegaram em casa, os discípulos fizeram a seguinte pergunta. Olha só que na palavra de Deus, está no Evangelho de Marcos capítulo 9, como também no Evangelho de Lucas capítulo 9. Mas em Marcos, no capítulo 9, e o verso de número 28, diz assim: e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Aí o versículo 29 de Marcos 9, Jesus disse: e disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus disse: esse tipo de demônio, essa espécie não sai com coisa alguma, a não ser com jejum e oração. Olha, há alguns que dizem por aí que não precisa jejuar, algumas religiões que pregam aí uma vez salvo para sempre, porque Jesus já foi crucificado no Calvário. Sim, querido, mas nós temos que fazer a nossa parte. E o jejum é uma arma forte que está desde o princípio. Muitas igrejas não pregam, mas o meu ministério, o ministério do pastor José Iranito, o ministério de Deus Criador, eu tenho incentivado as pessoas, eu tenho ensinado a jejuar. E o que é jejuar? É uma oração sem palavras. Você vai ficar um tempo sem comer, sem beber, e vai orar a Deus, e Deus, eu estou em jejum para ti. E aquela causa que você quer, aquele problema, ele vai cair por terra, porque o jejum é poderoso. E o jejum tem o seguinte benefício: primeiro, vai te trazer força, poder, saúde espiritual. E depois, saúde física. Logo após esse pequeno vídeo aqui, esse argumento que eu estou com você aqui, você vai assistir um vídeo aí de um médico especialista falando qual a função do jejum no corpo, para a saúde. Eu estou falando aqui da vida espiritual, ele vai falar da saúde para você. Então se prepare, jejum, comece a buscar Deus. Nós temos um culto todos os domingos, 8 horas da manhã, para as pessoas que querem jejuar. 8 horas da manhã a gente vai em jejum, tem a celebração da palavra, os louvores, a oração. Depois a gente entrega o jejum. Muitas vezes a gente toma um café ali na igreja após o jejum. E olha, as pessoas que têm participado têm visto o resultado na vida delas. Eu convido você para participar conosco neste domingo, 8 horas da manhã, lá em Mangabeira, na rua Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, número 721, na Rua do Trauminha de Mangabeira. Todo mundo conhece, muito conhecido, 200 metros depois do Trauminha, em frente ao Mercadinho Sempre Mais. Está ali o Ministério Deus Criador, e eu, pastor José Iranito, espero por você. Não só às 8 horas da manhã em Santo Jejum, como também às 6 horas da noite no domingo. E nas quintas-feiras, às 7h30, o culto de oração e fé. Jesus disse: essa caixa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Fica agora com o vídeo do doutor que vai explicar para você, um especialista, e abra seu coração e tomara que esse argumento lhe ajude para você vencer na vida espiritual, na vida física e na tua saúde.
Deus te abençoe, que o Senhor Jesus entre na tua casa, te honre muito e até lá, em nome do Senhor Jesus. O café da manhã é a refeição mais importante. Isso é uma mentira que existe. Quem falou isso deve ser o dono da indústria de cereal, que quer te empurrar um montão de cereal com leite. Se tem algo que é bom, é acordar e deixar o corpo em jejum por um tempo, algumas horas, pelo menos, mesmo que não faça jejum, para que as células façam o seu reparo, sua limpeza. E como eu sempre brinco de manhã, né? Agradecer ao mundo, água, limão e gratidão. Então vamos lá. O jejum gera algumas ações hormonais metabólicas importantes. A primeira de todas é baixar a insulina. Por que é importante a gente manter a nossa insulina baixa? Que muita gente nem sabe o que A insulina é um hormônio que quando alto, e quando ele fica alto, a hora que você está comendo carboidratos, você está comendo carboidrato, está bebendo, sua insulina é alta. Se todas as vezes que o cérebro receber a informação de que a tua insulina está alta, você deixa de queimar gordura. Se a insulina ficou baixa, o cérebro fala, queime gordura. Algo que quem está comendo toda hora não recebe essa mesma informação. Todas as vezes que o corpo está com baixo açúcar, insulina baixa, hormônios queimadores de gordura são secretados. São eles, glucagon e GH. Então você provoca uma reação metabólica hormonal e até anabólica. Jejum aumenta o metabolismo. Eu vou perder massa magra. Não vai perder massa magra. Esse prêmio Nobel do ano passado foi um cientista japonês que juntou todas essas informações e disse: o jejum prolonga a vida. Diminui o risco de diabetes. Então você vai envelhecer sem diabetes. Diminui o risco de doença cardíaca. Vai diminuir a estatística de doença cardíaca como causa morte. E diminui os riscos de Alzheimer, Parkinson e câncer. O quê? Alguém vai falar, você tá louco? Você é louco, cachoeira. Não, não tô louco. Então, tudo que eu tô falando tem embasamento científico. Mas Não por quê? não é o baracate. É embasamento científico e o último foi um prêmio Nobel. Já deveria ser o suficiente para todos aqueles que gostam de contestar. O jejum não foi feito para emagrecer. O jejum é para promover saúde. O jejum é para prevenir doenças. Quando nós nos alimentamos mal e temos um terreno biológico não saudável, a célula perde a capacidade de fazer a limpeza, a higiene celular. Nós estamos evitando que essa célula envelhecida desenvolva doença, como Alzheimer, Parkinson e câncer. Então, se eu diminuo estatisticamente Alzheimer, Parkinson, câncer, doença cardíaca e diabetes, eu tirei quase 90% de todas as causas mortes do mundo. Aproveitar as 16 horas de jejum, aproveite o sono, não é tão sacrificante. À medida que você previne todas aquelas doenças, você prolonga a vida. A verdade, Gabi, insulina baixa, comer pouco, ou bem menos do que essa sociedade come. É muito saudável. E ter um reparo celular é a garantia de que você tem a capacidade de prolongar sua vida de forma saudável. Palmas pra ele, palmas pra gente, adorei. Eu duvido que você não vai querer se interessar mais pelo jejum, pelo menos pesquisar, ler. Tem muitos livros, eu li muitos livros já. Mas a base, gente, é comer comida de verdade. É isso.